Fala galera, eu já assisti a Conclave, esse filme aqui, que é simplesmente um filme que me fez dialogar com algo que é muito representativo na minha vida e ao mesmo tempo algo que me trouxe velhas questões sobre fé, sobre igreja, sobre o sentido realmente disso tudo existir e o sentido que realmente que existe em mim, por exemplo. Eu ia dizer em cada um de nós, não, cara, em mim. Conclave é um filme assim que ele está colocado, né, na escolha de um novo Papa e como é que funciona realmente esse processo todo do conclave. Ao mesmo tempo, o filme ele se coloca, e para quem já viu o trailer do filme, como um thriller dentro de toda essa estrutura. E ele realmente é isso, tá? Ele é realmente um thriller onde várias e várias reviravoltas vão acontecer durante todo esse processo, que dialogam muito com algo que o personagem do Ralph Fiennes, cara, que tá assim, ó, espetacular nesse filme. O Ralph Fiennes, para mim, é um dos atores que vai estar presente, sim, nas temporadas de premiações agora que a gente vai ter, não só do Oscar, além como indicação de melhor ator. O papel dele, que é o Cardeal Lawrence, ele talvez seja, assim, o personagem que consegue ter uma visão de tentar dialogar com algo que é o quê? A figura da fé, tá? O que representa a fé é uma coisa bem estabelecida. A igreja é uma outra coisa. Essas duas coisas, elas nem sempre caminham numa comunhão. E que tudo isso tem entre elas uma questão que é muito importante chamada o homem. E o homem, ele é falho. E muito do que diz o cardeal Lawrence durante um dos seus momentos no filme, e inclusive até num momento assim, uma chave, que é um momento que precede ao conclave ter seu início, né, que todos os cardeais eles ficam ali colocados sem nenhum tipo de contato com o mundo exterior, eles ficam realmente ali enclausurados. Sobre abraçar também, né, uma questão que é muito importante para os dias de hoje, em aceitar as suas falhas, pedir o perdão e continuar. Essa linha de diálogo para mim assim, ó, ela foi o tal momento onde eu comecei a relembrar muitas questões minhas, inclusive, muitas questões sobre o que representa a fé para mim, o que representa, né, a instituição da igreja, o que existe no meio de tudo isso. Então, quanto que o filme ele consegue dialogar com esses momentos, e acho que isso não vai acontecer só comigo, por algumas críticas que eu já comecei a ver ao redor, porque o filme Conclave, ele já estreou no mercado norte-americano, o mercado normal norte-americano, só que ele já tinha estreado antes já em festivais, ou seja, ele já está sendo comentado e falado já há um bom tempo. Ele ainda não estreou no cinema de todo o Brasil, ele estreia agora, né, no final de janeiro, mas ele já tem, querendo ou não, assim, muitas argumentações sobre, tanto positivas quanto negativas. Então, esse tipo de argumentação, digamos, né, sobre o que existe na diferença toda entre fé, igreja, o homem, isso tudo já está colocado também. E eu acho muito interessante o filme conseguir trazer esse tipo de debate do que despertou em mim e do que pode despertar em tantos outros também. E ao mesmo tempo, a gente está vendo toda essa estrutura colocada no roteiro que ele precisa funcionar como um thriller para prender muito claramente a atenção sobre esse universo que pode não ser interessante para muitas pessoas. E o quanto que o diretor, deixa eu até pegar o nome dele para não falar errado novamente, o Edward Berger consegue chegar realmente, né, num ponto para fazer tudo isso funcionar, é de uma capacidade assim, ó, extremamente bem realizada. É extremamente bem realizada. É óbvio que as reviravoltas, como a gente está vendo, né, um thriller acontecer, elas precisam ser mediante algo que o roteiro está querendo falar e a reviravolta precisa ir contra isso. Que daí a gente chega num momento onde, tá, eu acho problemas em algumas escolhas que o roteiro precisa fazer para fazer essas reviravoltas realmente funcionarem. Por quê? A gente vê fatos acontecendo, a gente entende que as reviravoltas estão colocadas ali realmente, porque todas elas acabam trazendo consequências, ou seja, o filme ele vai funcionando muito bem com essa estrutura. Só que quando vem a explicação do que realmente é aquilo que tu viu acontecer, algumas coisas ali elas ficam colocadas muito por causa da necessidade desse roteiro. Ou seja, tudo que eu vejo como proeza, cara, tanto na direção
que eu vejo muita, muita, muita realização nas atuações, tem algumas escolhas ali do roteiro que elas precisam acontecer para que tudo isso que tu esteja vendo se mantenha sempre numa tensão. E para te alcançar essa tensão com essas reviravoltas, entendeu? Nem todas elas parecem realmente assim algo que é algo normal, tá? Algo que realmente tu veja assim como quase um fluido natural desses acontecimentos ali. Parece em alguns momentos que tu tá vendo algumas situações ali realmente colocadas para que o roteiro precise avançar. Ou seja, não são todas as reviravoltas que realmente têm a mesma força. Só que, como a gente está vendo um thriller, o filme precisa que todas tenham essa mesma força. E ali, para mim, é talvez assim o maior problema que existe em Conclave, tá? É realmente tu não conseguir acertar uma preparação para esses acontecimentos de uma mesma forma, de não conseguir dar o mesmo tipo de desenvolvimento para todas as reviravoltas que tu precisa ter, porque tu precisa ter um thriller que precisa ter uma tensão sobre um universo que não é tão interessante assim para todos. Ou seja, alguns pontos, cara, desse roteiro eu realmente tive alguns problemas por causa desse elemento. Nada que estragou minha experiência, nada que tira os méritos para mim de Conclave, cara, que são assim, ó, enormes, 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 enormes. E, além de toda essa questão polêmica que eu trouxe ali, desses questionamentos que existem em mim, que eu vejo, né, um diálogo comigo mesmo no que está sendo representado na tela, no filme, o final dele talvez seja assim, a parte mais polêmica que possa acontecer. Não vou entrar em nenhum tipo de mérito sobre como que se resolve todo o conclave por si só que ele é polêmico. Talvez eu não tenha visto ainda uma discussão tão forte sobre realmente esse final, tá? Que talvez agora com as premiações e tudo mais, isso entre num assunto mais sério, porque a mídia brasileira ainda ela não começou a fazer a cobertura dos filmes do Oscar, porque como eles todos estreiam agora em janeiro e fevereiro, né, pós principalmente também as indicações que acontecem do Oscar no dia 17 de janeiro, isso está muito para a mídia, né, internacional. E a mídia internacional, em alguns, como eu falei antes ali, tem alguns pontos que eu já reconheci, mas alguns outros que eu quero ver também, críticos aqui também conversarem sobre, para ver o que eles acharam sobre esse final. Mas assim, ele é polêmico sim, porque ele tem detalhes ali que são extremamente interessantes, porque ele representa muito uma questão de escolha. Não só narrativa, mas uma escolha sobre o que o filme realmente quer falar, qual é realmente o sentido desse filme realmente existir. Todo esse thriller, toda essa tensão, todas as questões, elas remontam para esse final. Se realmente era isso que ele queria conversar sobre, eu acho que existe uma certa polêmica naquele momento ali, mesmo que eu goste demais, não da polêmica, mas da maneira como o filme realmente consegue resolver essas questões. Eu gosto, mas eu quero muito saber a opinião, cara, de cada um de vocês. Se já assistiram o filme, coloquem embaixo nos comentários. Se não assistiram ainda, a expectativa. E quando assistirem o filme, voltem aqui para colocar, porque eu vou querer muito saber a opinião de cada um de vocês. Galera, não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.